Boa tarde. Vamos novamente, mais uma aula do nossa disciplina Teoria de Controle, a 11ª aula. E vamos lá. Estão me enxergando aí? Sim. Muito bem. Essa 11ª aula, nós vamos falar da forma dual da companheira. A aula passada nós falamos da forma companheira. É possível fazer uma transformação de similaridade de um sistema original e colocá-lo na forma companheira. Agora vamos falar, também será possível fazer uma transformação de similaridade de um sistema original para que ele venha a cair, venha a tomar a forma chamada forma dual da companheira. Agradecendo aí sempre a essa colaboração, que sem ela seria quase que impossível dar essa aula, professor Felipe de Souza, né? Que elaborou muito bem esses slides que eu estou mostrando para vocês. Então, considere novamente um sistema com uma entrada e uma saída. X ponto de t igual a xt mais bu de t, x de t0 igual a x0, y de t igual a cx de t, onde nós consideramos aqui b igual a 0. Já vimos no capítulo 6 que é possível fazer uma transformação de similaridade. O dia que eu encontrar uma matriz P, é possível obter uma matriz atil, que é dado pelo produto de P vezes A vezes a inversa de P. Assim como é possível obter a matriz betil, que é dado pelo produto da matriz P pela matriz B, e a matriz cetil, que é dado pelo produto da matriz C pela inversa da matriz P. Então, posso fazer uma transformação de similaridade para obter a matriz atil, betil e cetil, e escrever o sistema nessa forma 11.2, onde eu tenho xtil ponto de t é igual a til vezes xtil de t mais betil u de t, e y de t é igual a cetil de xtil de t, sendo que xtil de t0 é igual a x0. Então, dois sistemas similares, representando sempre o mesmo sistema, onde eu tenho uma entrada U de t e uma saída y de t, onde a influência da entrada diretamente da saída ela é 0. Bom, cada componente x e til de t no novo estado x til de t é uma combinação linear das componentes xi de t do estado original do sistema. O novo estado xtil de t satisfaz xtil igual a px. Definição 1. Novamente aqui, vamos por vezes utilizar a inversa de p, ou seja, p elevado a menos 1, como sendo q. Então, p é igual a inversa de q, e q, obviamente, é a inversa de p. Um desenvolvimento semelhante ao feito no capítulo 10, para sistemas controláveis, será feito aqui para sistemas observáveis. Muito bem. Entretanto, P e Q, neste capítulo, para sistemas observáveis, essas matrizes serão diferentes das matrizes P e Q definidas em 10.6 e 10.7 no capítulo 10, na aula anterior, para sistemas controláveis. Neste caso, obteremos a matriz atil
na forma dual da companheira, ao invés de a barra, que é a matriz A, na forma companheira. Lembrando que um sistema ele é observável quando essa matriz V aí definida em 9.3, no capítulo 9, essa matriz C, na aula número 9, onde é uma matriz, na realidade é uma matriz quadrada, porque nós temos apenas uma saída. Então, essa matriz cuja que é constituído desta linha aqui, C, segunda linha C, que multiplica A, terceira linha que multiplica C vezes A quadrado, assim sucessivamente até C vezes A elevado a n menos 1. É a chamada matriz de observabilidade. E dizemos que o sistema é observável se o rank ou o posto dessa matriz B, essa matriz V, esse rank oposto é igual a n, onde n é a ordem do sistema, é a dimensão do vetor de estado. Então, e o que significa um sistema ser observável? O sistema ser observável significa que é possível sempre observar os estados do sistema em qualquer situação. Para você controlar o sistema, é preciso ter acesso aos estados, né? Você precisa ter acesso aos estados do sistema, você precisa conhecer esse estado. Uma forma de conhecer esses estados é observando a saída, né? O sistema é completamente observável quando você tem acesso a todos os estados através da saída. É um pouco diferente do sistema controlável. Controlável é o seguinte, dado um estado inicial, sempre é possível levar o sistema para um estado desejado num tempo dado, um tempo escolhido. Aqui a observabilidade é o mesmo conceito, mas está relacionado à observabilidade. A observabilidade está relacionada ao fato de você poder ter acesso ou não aos elementos do vetor do estado a todo instante, porque senão fica meio difícil você controlar. Você precisa saber onde você está para poder atuar um controle para levar onde você deseja. E para saber onde você está, você precisa ter acesso às variáveis de estado. E como você vai obter esse acesso? Observando a saída. Então, se V é uma matriz definida em 9.3, e V barra for essa matriz aqui definida em 11.5, onde no lugar de C eu tenho C til, não é V barra, é V til. C til vezes A til, C til, A til quadrado, assim sucessivamente até C til, A til elevado a n menos 1. Então, essa matriz V til, ela pode ser obtida através de um produto matricial, o V vezes a inversa de P, que é a mesma coisa que V vezes a matriz Q, o que permite concluir o teorema número 1, que o quê? O sistema 11.1, aqui, 11.1, cadê o sistema 11.1? Está aqui, ó, sistema 11.1. Ele é observável se somente se o sistema 11.2 for observável. O sistema 1 será observável se o sistema 2 for observável. Esse é o teorema número 1. Note que, como o sistema só tem uma entrada, C é um vetor linha, aqui uma entrada, na realidade não, é uma saída. Note que, como o sistema só tem uma saída, C é um vetor linha e, portanto, V é uma matriz quadrada.
Se 11.1 é observável, então V e V-til são inversíveis. Se o sistema 11.1 é observável, eu posso obter com facilidade as inversas da matriz V quadrada e V-til, matriz quadrada, porque o sistema tem uma saída apenas. Aqui está errado, o professor cometeu um errinho. Note que como o sistema só tem uma saída, C é um vetor linha, portanto, V é uma matriz quadrada. O P é a matriz P, a matriz Q pode ser obtida dessa forma. É a inversa de V-til vezes V para a obtenção de P. Para a obtenção de Q, onde Q e P são uma é inversa da outra, o Q pode ser obtido pela inversa de V multiplicada por V-til. Teorema 3. Se o sistema 11.1 é observável, então ele pode ser transformado num sistema equivalente da forma como está dado aqui. X-til ponto de T é igual a um A-til, que multiplica X-til de T, mais um B-til, que multiplica U de T. Y de T é dado por um C-til vezes X barra X-til de T. Repare que a matriz A-til, ela tem esta forma dada aqui, é a matriz dual da matriz companheira. Ela tem praticamente zero nessas primeiras colunas. Na última coluna, ela é constituída por esses coeficientes, menos alfa n menos 1, menos alfa n menos 2, assim sucessivamente, até menos alfa 2, menos alfa 1. E também a diagonal inferior, abaixo da diagonal principal, ela é constituída dos elementos 1. Então, esta aqui é uma forma parecida com a forma companheira, mas você observa que a forma companheira, na realidade, esses coeficientes estavam na última linha. E eu vejo aqui que os coeficientes estão na última coluna. Então, por isso que essa matriz A-til, ela é chamada a forma dual da forma companheira, cuja matriz forma companheira é a matriz A barra. Muito bem. Observe que a matriz B-til agora é uma matriz, é um vetor coluna, né? É um vetor coluna porque exatamente eu tenho apenas uma entrada, o de T, por isso B-til é um vetor coluna, onde esta coluna, os elementos de baixo para cima, são os elementos beta 1, beta 2, assim sucessivamente, até beta n menos 2, beta n menos 1, beta n. Repare que na forma dual da companheira, esse vetor B-til, na realidade, era o vetor C barra. Né? Era esse vetor B-til, que aqui é um vetor coluna, na forma A barra, que era a forma companheira, ele aparecia aqui como vetor C barra. Mas agora, na forma dual da companheira, a forma A barra, se o sistema é descrito na forma dual da companheira, repare que esse vetor que eu estou dizendo, ele aparece aqui como um vetor coluna, que é o vetor B til. E o vetor C barra, ele aparece exatamente como o vetor B barra. O vetor C til aqui, ele é um vetor linha, ele tem todos os elementos nulos, mas o último elemento é 1. Esse vetor C til,
para a forma companheira, ele na realidade ele é o vetor B barra, mas em vez de ser o vetor linha, é o vetor coluna. O vetor B barra é o vetor coluna, onde os elementos todos eram zero, mas o último elemento é 1. Houve uma troca aqui de posição. Neste caso, os vetores são praticamente os mesmos, mas houve uma troca. O C barra, que era um vetor linha, virou Betil, que é um vetor coluna, e o B barra, que era um vetor coluna, virou Cetil, que é um vetor linha. E a matriz abatil está aqui, novamente dizendo que o componente D, aqui, ele é um componente, tem um elemento só, é um escalar, por quê? Porque como eu tenho uma entrada e uma saída, se houvesse um detil, se houvesse um D, ele teria que ser um escalar, porque uma entrada que é escalar, multiplicada por um escalar, vai gerar um escalar de saída. Aqui nessas expressões, o α1, α2, αn, são os coeficientes do polinômio característicos de A, como já explicamos. Além disso, a função de transferência do sistema tem essa forma, como também nós já explicamos na aula 10. Portanto, beta1, beta2, beta-n, que aparecem em cetil. Cetil não, aqui também tem um pequeno erro. Beta1, beta2, beta-n, que aparecem em betil, betatil, betil. Aqui, ó, aparece aqui, ó. Né? São os coeficientes do numerador da função de transferência do sistema. Pequeno errinho aqui. Beta1, beta2, beta-n, que aparece em betil. São os coeficientes do numerador da função de transferência do sistema. Definição 2. Desculpa. A matriz atil, conforme aparece no sistema 11.8, está aqui, ó, representação na forma dual da companheira, a matriz atil que aparece aqui, está repetida aqui embaixo da 11.10, é chamada a forma dual da companheira, ou em inglês, Dual Companion Form of A. Definição: semelhantemente, o sistema 11.8 é dito estar na forma dual da companheira. Note que um sistema pode ser escrito na forma companheira, 11.8, diretamente da função de transferência do sistema na forma 11.9, onde o polinômio característico no denominador é mônico. Aqui também um pequeno erro. Note que o sistema pode ser escrito na forma dual da companheira, 11.8. Esse aqui é o sistema descrito na forma dual da companheira, tem mais um errinho aqui. O sistema pode ser escrito na forma dual da companheira, 11.8, diretamente da função de transferência do sistema, que está na forma 11.9. Realmente, se eu tenho função de transferência, eu posso escrever a matriz A sem problema nenhum, assim como a matriz cetil, betil, observando apenas a função de transferência do sistema. Polinômio característico no denominador é mônico, como eu já disse, realmente. Aqui, ó, polinômio característico é mônico, o coeficiente que multiplica o termo de mais alto grau, o polinômio é 1. Por isso, o polinômio característico é denominado de mônico. Neste capítulo, nos próximos, vamos usar o til, o atil, betil e cetil, exclusivamente para denotar estas três matrizes na forma como aparece no sistema 11.9, isto é, na forma dual da companheira. Ou seja,
ATIL é dado por 11,10. Aqui, ATIL é dado por 11,10. Está aqui. Betil e cetil são dadas por 11,11 abaixo. Betil e cetil são dados por esses dois vetores aqui. Um vetor coluna, betil, um vetor linha, cetil. A demonstração desse teorema 3, que é exatamente o teorema, ele não escreveu aqui qual é o teorema, mas aqui tem sim, o sistema, esse é o teorema, o sistema 11.1 é observável, então pode ser transformado num sistema equivalente dessa forma, onde os alfa-1 são os coeficientes do polinômio característico, está aqui, além disso, a função de transferência é dada por isso aqui. Então, esse é o teorema 3, e nós vamos aqui demonstrar esse teorema 3. Observe que o sistema 11.1 é observável, então as linhas desta matriz aqui são linearmente independentes, logo os vetores linhas P1, P2 até Pn podem ser definidos dessa forma, que está aqui, que também são linearmente independentes. Portanto, assim como em 10.12 no capítulo 10, onde tínhamos um algoritmo para Q, aqui tem-se um algoritmo para P, em 11.12. Vamos ter um algoritmo aqui para ter os vetores linhas. P é dado por essas linhas P1, P2 até Pn, que obviamente P é o inverso de Q. E se x til é igual a Px, ou seja, x til igual a Qx, que também Q menos 1x aqui, né? Tem um pequeno erro aqui. Então, x til ponto é igual a PA P menos 1, que é o A barra, vezes x til. A barra não, A til vezes x til. Mais PB, que é o B til, vezes U. E o Y é CP elevado a menos 1, que é o C til, vezes x til. Logo, temos a seguinte relação. O A til é igual a PA vezes P elevado a menos 1, e o C til é C vezes P elevado a menos 1. E B til igual a PB. Logo, os valores beta1, beta2, beta-n podem ser calculados de B til igual PB, que é igual a beta-n menos 1, assim sucessivamente, até beta1, um vetor coluna aqui, que é igual a Q menos 1 vezes B. Note que A til em 11.10 é a transposta da forma companheira de A, ou seja, a barra. Note que é o A til, que é a forma dual da forma companheira, é a transposta da forma companheira. Então, lá, o A til é a transposta da forma companheira, a barra. Além disso, B til também é o transposto de C til, do C barra, não, B til é o transposto de C barra, e o C til é o transposto de B barra, como já tínhamos observado. Com as relações 11, 16, 11, 17 e 11, 18, pode-se mostrar que a matriz V til em 11.5 é a mesma que o barra definida em 10.16 no capítulo 10, ou seja, o barra lá da aula anterior é a mesma matriz que V til, assim como a inversa de U barra em 10.18 é igual à inversa de V til.
Entretanto, note que as matrizes P e Q, definidas em 10.3 para o caso da forma companheira, não são as mesmas matrizes P e Q definidas em 11.3 para o caso da forma dual da companheira. O sistema é observável 11.8, o sistema observável 11.8 é dito ser o dual do sistema controlável 10.8 do capítulo 10. Então, é isso. Sistema observável 11.8. Está aqui, esse é o sistema observável. Foi possível cair na forma dual da companheira porque o sistema original era observável. Então, esse sistema observável 11.8 é chamado de... É dito, né? É chamado ser o dual do sistema controlável 10.8 lá do capítulo 10. Se a barra atil, B barra, betil, C barra, cetil satisfazem 11.16, 11.17, 11.18, então o sistema xtil ponto igual a til, xtil mais betil, U, y de t igual a cestil, xtil, ele é idêntico, não seria similar, né? Essa seta com duas pontas indica similaridade. É similar ao sistema original, o original não, o sistema aqui na realidade é o sistema dual da companheira, aqui é o sistema da companheira, na forma companheira. Sistema na forma companheira, sistema na forma dual da companheira. São equivalentes. São equivalentes esse sistema. Aqui esse símbolo significa equivalência. É um sistema observável e dual do sistema que está na forma companheira, que é um sistema controlável, e vice-versa. Então, temos aqui, novamente, repetindo, porque é uma conclusão importante, o sistema que está na forma dual da companheira, ele é equivalente ao sistema que está na forma companheira. O sistema que está na forma dual da companheira é um sistema observável e ele é um sistema dual ao sistema que está na forma companheira. E o sistema que está na forma companheira, como nós já vimos, é um sistema controlável. É fácil verificar que a função de transferência de etil de S é dada por cetil S e menos atil, é a inversa dessa matriz, multiplicado pela matriz betil. Ela é dada aqui, a matriz cetil ela é colocada aqui, uma matriz linha, constituída de zeros, quando o último elemento é 1. Essa aqui é a matriz SI menos atil inversa. Vamos ter que inverter a matriz lá. Multiplicado pelo vetor betil, que está aqui. Então, fazendo esse produto aqui, nós vamos chegar na função de transferência que tem um numerador, tem os coeficientes beta1, beta2, beta-n menos 1, beta-n, e um denominador que é o polinômio característico da matriz A. A matriz vetil, definida em 11.5, ela pode ser expressa dessa forma, vetil, que é uma matriz triangular inferior, constituída de elementos nulos acima da diagonal A, que é constituída de elementos unitários. Os EIs são calculados, os EK são calculados dessa forma. A matriz inversa de vetil é esta outra forma, que é uma matriz triangular superior, onde α1, α2, αn menos 1 são os coeficientes do polinômio característico de A. Um exemplo aqui,
novamente o sistema do exemplo 1 da aula passada. Vamos retomar o exemplo 1 da aula passada. X ponto de t, sistema original aqui, onde a matriz A é dado desta forma, matriz 3 por 3, multiplicado pelo vetor de estado, mais a matriz B, multiplicado pela entrada U de t, Y de t, uma entrada e uma saída. D é um escalar, é igual a zero, nesse caso, porque nós temos apenas uma entrada e uma saída. Está aqui a matriz C, que é dada por esse vetor linha. Vamos obter a forma dual da companheira para esse sistema. Muito bem, então, para isso, vamos começar com o polinômio característico da matriz A, que está aqui. Os alfa-i's são determinados diretamente observando o polinômio característico, alfa-i A1 igual a 0, alfa-2 menos 9, alfa-3 igual a 2, como foi feito no exercício, no exemplo 1 da aula passada. Usando o 11.4, a matriz V é dado por essa matriz aqui, 3 linhas, que está representada deste lado. Portanto, se eu quiser calcular o rank ou o posto da matriz V, eu posso fazer isso. O número de linhas linearmente independentes, eu vejo que esse número é igual a 3, e 3 é exatamente igual a N, então significa que o sistema é observável. Significa que a partir de cada saída eu posso observar todas as variáveis de estado. Além disso, usando 11.10 e 11.11, obtém-se as matrizes atil e betil, que são as matrizes A e B na forma dual da companheira. Tá? Aqui é a matriz atil e a matriz cetil. E, portanto, de 11.5, Vtil é dado por essa expressão, obtém-se aqui uma matriz triangular inferior. Logo, invertendo Vtil, eu obtenho essa outra matriz, que é uma matriz triangular superior. Alternativamente, como uma vez que nós temos acesso a alfa 1, sabemos o que é alfa 1, alfa 2 e alfa 3, podemos obter essa mesma matriz Vtil invertida, usando essa expressão aqui, que resulta isso aqui, que é a matriz triangular superior, que já tínhamos obtido nesta linha aqui acima. Agora podemos calcular E0, E1, E2, usando a expressão 11 e 20, está aqui, E0 igual a 1, E1 igual a 0, E2 igual a 9. E por isso podemos obter a matriz Vtil usando aqui os EIs que acabamos de calcular. Obtém-se a matriz aqui, que é a matriz triangular inferior, já obtida anteriormente, lá em cima. Portanto, agora podemos calcular P. Usando 11.6, o P pode ser obtido como a inversa de Vtil vezes V. Está aqui a matriz P. Observe, entretanto, que este mesmo P pode ser obtido da seguinte maneira. Primeiramente, vamos encontrar os vetores linhas P3, P2 e P1, usando a expressão 11.12, está aqui, P3, P2 e P1. Obtivemos essas linhas, então nós vamos construir a matriz a partir dessas linhas que foram obtidas. Está aqui a linha P3, a linha P1, a linha P2, a linha P3, conforme obtido nessas expressões, que é o mesmo P obtido acima, quando eu usei a expressão P é igual a V til inversa multiplicado por V. Agora, tendo o P, já podemos achar Btil, ou seja, B na forma dual da companheira, usando 11.5, Btil é P vezes B.
tem que ser beta 3, beta 2 e beta 1 igual a 3, 2, 1. Muito bem. Observe também que P, que tendo o P, conhecendo o P, pode-se calcular Q, que é a inversa de P, usando 11.3, Q, inversa de P, que é igual à inversa de V multiplicado por Vtil, que está aqui a matriz Q. O sistema completo na forma dual da companheira, então, dado por esta expressão. X-til de T, x-til ponto de T, é igual ao A-til, está aqui na forma dual da companheira, vezes x-til mais b-til, vezes o de T, y de T igual a c-til, x-til de T mais d-til vezes o onde d-til igual a zero. Note que, ao se comparar a forma dual da companheira deste exemplo com a forma companheira do exemplo 1, capítulo 10, nós observamos o seguinte: o A-til é igual a transposta de A barra, o B-til é a transposta de C barra e o C-til é a transposta de B barra. Observe que agora que temos P, também podemos calcular A-til e B-til, A-til e C-til na realidade aqui, né? Um pequeno deslize do professor, A-til e C-til, utilizando 11 e 14, obtendo as mesmas matrizes que já tínhamos achado acima, usando 11,10 e 11.11. Então, o A-til pode ser obtido. Se eu conheço o P, eu posso obter o A-til desta forma. Está aqui, ó. E se eu conhecendo o P, eu posso obter o C-til desta forma, aqui. Então, são as mesmas matrizes A-til e C-til, já encontradas aqui mais acima. Né? Então, fica assim claro que o cálculo da matriz P acima era importante para encontrar B-til apenas. Pois, para encontrar A-til e C-til, era desnecessário encontrar a matriz P. Agora, usando 11.9, a função de transferência do sistema é dada por essa expressão aqui. G-til de S igual beta 1S quadrado mais beta 2S mais beta 3 dividido por S ao cubo mais alfa 1S ao quadrado mais alfa 2S mais alfa 3, que é igual a S ao quadrado mais 2S mais 3 dividido por S ao cubo menos 9S mais 2. Note que esta função de transferência também poderia ter sido obtida usando G-til de S igual ao produto C, S menos I menos SI menos A inversa vezes B. Ou também usando esse produto C-til, que multiplica S menos SI menos A-til inversa vezes B-til. Então, está aqui, vou realizar esse produto e obter esta matriz, obter aqui essa função de transferência, que já tinha sido obtido lá em cima. Novamente aqui, vou mostrar o diagrama de blocos, que da forma dual da companheira. Esse seria o diagrama de blocos. Se eu desejo fazer uma simulação analógica deste sistema, depois que este sistema, o sistema original, foi transformado para a forma dual da companheira, que é mais simples que o mesmo sistema na forma original. O sistema para a simulação analógica, quando está na forma dual da companheira, assim como o sistema está na forma companheira, ele fica mais simples, sempre realizado na computação analógica, do que quando o sistema está na forma original. Assim como na forma companheira, a representação de um sistema na forma dual da companheira
tem as vantagens do número de coeficientes com valor zero ser igual ou superior a n ao quadrado menos n, e que o número máximo de coeficientes diferente de 0 ou 1 são apenas, o número máximo é apenas 2n. No caso geral, pode-se ter até n ao quadrado mais 2n coeficientes diferentes de 0 ou 1, e por isso serem necessários um número igual de amplificadores, atenuadores, para os representar na simulação analógica. Em resumo, a semelhança da forma companheira, o diagrama de blocos de um sistema na forma dual da companheira é bem mais simples, o que significa que as conexões a serem feitas na simulação analógica também são mais simples. Um segundo exemplo é que considere novamente o sistema que foi apresentado no exemplo 2 da aula passada. Nós temos aqui um sistema x ponto de t, seu sistema original, a matriz é uma matriz 2 por 2. Muito bem. Com B dado dessa forma, C dado dessa forma, Pzinho, que seria seria o fator a ser multiplicado pela entrada para transmitir diretamente para a saída, no caso aqui é zero. A equação característica do sistema é essa aqui, S ao quadrado mais S menos 2, e dela eu posso tirar os coeficientes α1 e α2. Usando 11.10 e 11.11, obtém-se as matrizes A barra e atil, as matrizes atil e cetil, que são as matrizes A e C na forma dual da companheira. Observe que se calcularmos a equação característica do sistema através de atil, usando atil, tem-se o mesmo resultado já encontrado com A e com A barra, na forma companheira, no exercício 2, no capítulo 10, na aula 10. Então, vamos calcular o pronome característico usando a matriz atil, e obtém-se aqui o mesmo pronome característico. Então, eu mostro que os pronomes característicos da matriz A, da matriz A barra, da forma dual, da forma companheira, e a matriz atil, que é a forma dual do companheiro, todas as três matrizes têm o mesmo polinômio característico, como era de se esperar, pois A barra e atil são todas matrizes similares. São matrizes de representações diferentes para o mesmo sistema. Usando 11.5, nós temos que a matriz V, dessa forma, temos aqui a matriz V, portanto, o oposto da matriz V, o rank da matriz V é igual a 2, que é exatamente igual a N, então o sistema é observável, no caso. Além disso, usando 11.5 com atil e cetil, obtemos Vtil. Está aqui, a matriz Vtil, que é a matriz triangular inferior. Logo, invertendo V e Vtil, obtém-se inversa de V, inversa de Vtil, inversa de Vtil aqui, que é a matriz triangular superior. Calculando os E0 e 1, utilizando as equações 11.20, E0 igual a 1, E1 igual a menos 1. Podemos, então, calcular Vtil usando 11.19, Vtil dado desta forma, fato, é o mesmo Vtil já encontrado aqui mais acima. Calculamos também Vtil, a inversa de Vtil, usando 11.21, está aqui o resultado, também de fato, o mesmo V inversa de Vtil já foi encontrado aqui mais acima.
Portanto, agora já podemos calcular P e Q usando 11.6 e 11.7, respectivamente, para obter essas matrizes P e a matriz Q. Observe que, entretanto, que este mesmo P também poderia ter sido obtido usando as equações 11.12. Obtém-se aqui os vetores linha P2 e P1, dado por 1, 1 e 3 e menos 1, novamente obtém-se a matriz P, que de fato é o mesmo P já obtido acima usando a expressão V-til, inversa de V-til vezes V. Por outro lado, aqui é a inversa de P, que também já foi obtida aqui na apresentação e nos slides, quando eu usei a expressão a inversa de V vezes V-til. Agora, usando 11, 14, 11, 15, obtemos as formas duais das companheiras de A, B e C. Vamos obter as formas duais das companheiras de A, B e C. Seria atil é dado quando tem-se em mãos, quando conhece P e Q, pode-se obter atil, cetil e betil por essas expressões, os mesmos atil e cetil obtidos acima em 11.10 e 11.11. Betil está aqui, tem-se o B2 igual a 3 e o beta 1 igual a 1, o beta 2 igual a 3. Novamente, P o Q, essas matrizes P o Q, foi útil a determinação dessas matrizes apenas para se encontrar B til. O sistema completo na forma dual da companheira é, portanto, dado por esta expressão. X til ponto igual a barra X til de T mais B til ou de T, Y de T igual C til X til de T, onde D til igual a zero. E agora que temos alfa 1 e alfa 2, assim como beta 1 e beta 2, podemos facilmente obter a função de transferência do sistema usando 11.9. Tem-se aqui o G til de S, beta 1 de S mais beta 2, dividido por S quadrado mais alfa 1 de S mais alfa 2. Isso é igual a S mais 3, dividido por S quadrado mais S menos 2. Note que esta função de transferência poderia igualmente ter sido obtida usando a expressão C til de S igual C, que multiplica a inversa de SI menos A, multiplicada por B, que é a mesma, daria o mesmo resultado de fazer a seguinte operação. O C barra, que multiplica a inversa de SI menos A barra, vezes B barra. E, novamente, daria o mesmo resultado se fizesse a seguinte operação. C til, que multiplica a inversa de SI menos A til, vezes B til. Está aqui o resultado, obtém-se G til de S dessa forma, S mais 3 dividido por S quadrado mais S menos 2, onde esse polinômio que está aqui no denominador é o polinômio característico das matrizes. O número característico das matrizes A barra e A til. Todas têm o mesmo polinômio característico. Novamente, pode-se comparar a forma dual da companheira deste exemplo com a forma companheira do exemplo 2, capítulo 10, para verificar as relações em 11.16, 11.17 e 11.18. Assim, o atil ele é exatamente a matriz da forma dual da companheira, é igual à matriz da forma companheira transposta. Betil é igual C barra transposto e o cetil é o B barra transposto. Sendo assim,
nós terminamos por aqui a aula de hoje. E tenham uma boa tarde. Nos veremos, então, na semana que vem.